O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, muito boa noite, querido irmão André Sobreiro. Uma alegria imensa tê-lo conosco. E para cumprimentar também aqueles que estão nos acompanhando, nossos irmãos, nós damos as boas-vindas e estejam conosco para mais um estudo sobre a doutrina espírita. Agradecendo a todos vocês, irmãos, que têm nos acompanhado durante todo esse mês, pelo aniversário do Centro Espírita Zilda Gama. Então, meus irmãos, nós vamos apresentar o nosso irmão André Sobreiro, que lá de São Paulo vai trazer para nós o estudo da noite. Então, vamos, nesse momento, fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso mestre amigo, Deus, nosso Pai de amor e bondade, agradecemos a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos. Hoje, nosso irmão André Sobreiro, pedimos assim a nossa mentora Zilda Gama e os bons espíritos para inspirá-lo, para que ele traga esse estudo que preparou com tanto cuidado, para que nós possamos compreender e praticar no nosso dia a dia. Agradecemos, Senhor, e pedimos que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que agora aqui estamos, ou aqueles que só depois poderão nos acompanhar nessa palestra. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos agora ouvir o nosso irmão André. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro. Nós estamos aqui a convite do amigo Johano para conversarmos um pouquinho sobre as leis das influências. Vamos entender hoje, segundo o Livro dos Espíritos. Daqui a pouco a gente vai caracterizar, inclusive, qual é o livro que vai servir de base para o nosso bate-papo. Quais são as leis que norteiam o nosso entendimento a respeito desse fenômeno chamado influências. Alguns vão falar influências espirituais, enfim. Isso não é importante agora. Então eu agradeço o convite e que bom que a gente pode colaborar de alguma forma. Vamos caracterizar primeiro onde é que nós estamos em termos de bibliografia. Nós vamos estudar hoje o 9º capítulo da segunda parte de O Livro dos Espíritos, tá? O Livro dos Espíritos tem 4 partes, como nós sabemos. A primeira parte vai falar sobre Deus, a criação, os princípios, né? O princípio material e o princípio espiritual.
O livro 2 vai falar sobre a criatura. O livro 3 sobre as leis que a criatura precisa viver para ser feliz. E o livro 4 sobre a justiça. Nós estamos no livro 2, que vai falar sobre a criatura, como vocês estão vendo aí na tela. Um dos aspectos da criatura, que é o desencarnado atuando no plano físico, né? Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós vamos precisar apenas desse primeiro subtítulo aqui, ó, penetração dos espíritos. Não, nós vamos dar uma passadinha pelo número 2 também. 1 e 2. Inclusive, vamos entender por que o penetração é o primeiro e o influência é o segundo. Por quê? Primeiro, penetração dos espíritos nos nossos pensamentos. E por que depois vem as influências, né? Influência oculta dos espíritos, nosso pensamento, nossas ações. Vamos tentar entender isso na noite de hoje. Então, vamos iniciar. Só um minuto. Primeira questão do capítulo, né? Primeiro subtítulo, penetração dos espíritos no nosso pensamento, é a questão 456. Os espíritos veem, evidentemente do verbo ver, tudo que nós fazemos, nós encarnados, né? Nós que estamos aqui, nessa dimensão, nesse plano, que nós costumamos chamar de plano físico, plano material. Os espíritos veem tudo que nós fazemos e eles próprios respondem que podem vê-lo, respondem que sim, é possível, já que estáis constantemente rodeados por eles. Então não há nenhuma situação em que nós encarnados estejamos seguros com relação aos desencarnados. O que nos mantém seguros é um processo chamado simpatia, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Então, eles podem ver tudo que nós fazemos, já que estamos constantemente rodeados por eles. Cada um, porém, só vê as coisas para as quais dirige a sua atenção, pois as que lhes são indiferentes, com essas não se ocupa. Ou seja, os espíritos podem ver tudo que nós fazemos, mas não se interessam por tudo que nós fazemos. E essa primeira questão aqui é que os espíritos são seletivos. Eles podem ver tudo que eu faço, podem ver tudo que nós fazemos, mas não se interessam por tudo que nós fazemos. E esse processo de interessar-se ou não nos remete a um conceito que é o conceito de simpatia. Eu vou trazer aqui a questão que vai nos esclarecer sobre o processo de simpatia. Está na tela agora, essa questão que está na tela agora, que é a 301, ela nos esclarece sobre o conceito de simpatia. Seria algo próximo daquilo que nós costumamos chamar de sintonia. Eu sintonizo com quem eu quiser. Mas aqueles que têm uma afinidade maior pelo estudo de Kardec já devem ter percebido que a palavra sintonia não reflete exatamente aquilo que a doutrina espírita nos ensina, porque a sintonia, ela advém de conceitos físicos. Você sabe que para sintonizar, nós precisamos estar na mesma frequência, e frequência envolve onda eletromagnética, envolve comprimento de onda, envolve o número de repetições, que é a frequência, e esse conceito ele não está totalmente ajustado ao que nós chamamos de simpatia. Simpatia é apenas o ato de concordarmos ou não em alguma coisa, de gostarmos das mesmas coisas. Vamos ver isso aqui. Na questão 301, dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado da identidade perfeita? E eles respondem que a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de seus pendores e de seus instintos. Perfeita concordância dos seus pendores e dos seus instintos. Então vamos perceber que eu sou simpático a você que está me ouvindo, que está me assistindo, sempre que nós concordamos em alguma coisa, que é a concordância de pendores e de instintos.
Por exemplo, nós somos simpáticos se nós torcermos para o mesmo time, se nós concordarmos numa opinião política, se nós concordarmos em algum ponto doutrinário. Tem vários aí que a gente poderia citar. E somos antipáticos se discordarmos, por exemplo, torcendo para times diferentes. Então, o conceito de simpatia, num termo um pouco mais moderno, nós poderíamos pensar no conceito de afinidade. Simpatia está mais ou menos no sentido de afinidade, espíritos afins, né? Espíritos simpáticos, enfim. Então, aquela seletividade dos espíritos que nós comentamos lá na questão 456, para a qual eu vou voltar em alguns instantes, traz essa noção de simpatia. Os espíritos são seletivos, então eles se sentem atraídos, embora atraído também não seja um termo legal, porque a atração também é uma lei física, né? Mas eles sentem simpatia por aquilo que a gente faz. Então, alguns espíritos são simpáticos a mim pelo que eu faço. Outros espíritos não são simpáticos a mim, porque não gostam do que eu faço, e o que eles gostam eu não faço. Então, veja que há uma seletividade por trás do conceito de seletividade que a questão 456 de O Livro dos Espíritos nos ensina. Vamos retornar, então, lá para 456? Pronto, aqui estamos, né? 456, os espíritos veem tudo que fazemos, podem ver, mas não se interessam por tudo que nós fazemos, né? Só dirige cada um, né? A atenção para as coisas que lhes interessam, vamos dizer assim, né? Pois as que lhes são indiferentes, com essas não se ocupa. Então surge daí o conceito de simpatia. Repetindo, é mais ou menos o que a gente costuma chamar de sintonia. Então veja que os espíritos são seletivos. Eles podem ver tudo que eu faço? Sim. Mas se interessam por tudo que eu faço? Não. Tem coisa que eu faço e eles se interessam, e naquele momento eles podem estar por perto. Tem coisa que eu faço que não interessa para esses se afastam, mas se interessa para outros, e outros estarão se aproximando. Então, comecemos a entender a construção de Allan Kardec. Primeiro, entendamos, os espíritos são seletivos. Vamos a 457. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E eles respondem para Kardec que frequentemente conhecem o que desejarias esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhe podem ser dissimulados. Atos é fácil de entender. Se eu não consigo dissimular os meus atos nem dos encarnados, como conseguiria dissimulá-los dos desencarnados? Se nós não estamos num momento muito legal em termos emocionais, tenha absoluta certeza que os espíritos sabem, os espíritos percebem. O problema é que os encarnados também percebem, principalmente aqueles que nos conhecem. Mas nós estamos pensando aqui nos desencarnados, então vamos nos ater a isso, né? Frequentemente eles conhecem aquilo que desejaríamos esconder de nós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Se alguém te falou, em alguma palestra espírita ou em algum livro, que você consegue enganar um desencarnado, esquece. Falou bobagem. Vamos ler de novo? Vou destacar só o que eu preciso. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. O desencarnado, pela emissão fluídica, sabe que nós estamos dissimulando, sabe que nós estamos mentindo. Então, olha que importante isso. Às vezes, a gente até consegue enganar um encarnado, dissimulando a voz, dissimulando os gestos, dissimulando a aparência do rosto, enfim. Impossível dissimular um desencarnado, porque pela emissão fluídica, ele sabe que nós estamos falando uma coisa, mas fazendo outra. E o complemento aqui na 457A
vai deixar isso bastante claro para a gente, ó. Dessa forma, ou seja, portanto, seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva, de um espírito encarnado, do que fazê-lo a essa mesma pessoa depois de morta? E os espíritos respondem: certamente. Quando vos julgais bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos vê. Então, olha só. Isso aqui nos leva a reflexões morais muito importantes, porque se hoje eu engano um encarnado, daqui a um tempo, tanto eu como ele vamos desencarnar. E ao desencarnar, esse a quem eu enganei, ele vai ter consciência de que foi enganado. E aí nós vamos ter que olhar para ele e passar vergonha. Isso me faz pensar que o nosso comportamento ainda tem resquícios de materialismo. Porque, peraí, se eu consigo enganar um encarnado, mas não consigo enganar um desencarnado, significa o quê? Significa que eu estou acreditando muito mais aqui na existência física do que na imortalidade da alma. Então, o meu comportamento ainda é materialista. E às vezes a gente não para pensar nisso. Nós trazemos em nós claríssimos resquícios de comportamento materialista. E a mentira ou a dissimulação é um deles. Primeiro, porque os desencarnados sabem que nós estamos mentindo. Pela emissão fluídica, que mostra os nossos pensamentos, que mostra os nossos sentimentos, eles sabem que nós estamos falando uma coisa e pensando outra. E segundo, quando o encarnado que nós enganamos desencarnar, ele vai saber que a gente estava mentindo. Ele vai saber que a gente estava dissimulando. E aí, com certeza, ele vai, vamos dizer assim, vai se chatear, vai ficar, né, decepcionado, e depois, mais cedo ou mais tarde, a gente vai encontrá-lo, seja na emancipação da alma, né, enquanto o corpo descansa, né, e os laços se afrouxam e a gente dá uma saidinha do corpo, ou depois da morte física, né, depois da desencarnação, nós também vamos encontrá-lo, e aí vai haver esse encontro, vai haver meio que essa acariação, e vai rolar um negócio bem desagradável, né? Porque aí vai ficar muito chato olhar para essa pessoa e ter que admitir que a gente mentiu. Entendido isso, vamos estudar os subtítulos. Eu vou voltar um pouquinho para trás aqui no texto, para a gente entender a construção de subtítulos. Tem isso, deixa eu destacar com o teclado, que aí não fica aparecendo aquele letreirozinho aqui do lado. Eu falei para vocês que a gente ia precisar desses dois subtítulos, né? O primeiro subtítulo, penetração dos espíritos do mundo, no nosso pensamento. E o segundo, influência oculta dos espíritos no nosso pensamento, das nossas ações. Agora a gente precisa entender por que a penetração dos espíritos no nosso pensamento vem antes de influência, né? Por que primeiro penetração e depois influência? Aqui tem uma construção de Kardec. É bem simples. Antes de tentar nos influenciar, que é o segundo passo, o segundo subtítulo, eles penetram no nosso pensamento para saber se, pelo processo de simpatia, eu posso cair ou não naquilo que eles querem que eu faça. Então, percebam as consequências disso. A gente não é influenciável para tudo. Há imperfeições das quais nós já nos libertamos em definitivo. E eu sempre cito o mesmo exemplo. Se você, assim como eu, não gosta de cigarro, mas nem do cheiro, qual é a chance de um espírito tentar te influenciar?
Provavelmente você vai responder 0. Por quê? Porque você não gosta. E se você não gosta, não tem quem faça você praticar aquilo. Então, se você não gosta de cigarro, nenhum encarnado, nenhum desencarnado vai influenciá-lo. Por quê? Porque ele vai chegar perto de você e nesse processo, vamos mostrar aqui, da penetração dos espíritos no nosso pensamento, ele vai perceber que você e eu não gostamos. Se a gente não gosta, não tem chance, ele não perde tempo. Agora, há outras imperfeições, há outras ações, há outros vícios morais que podem levar a vícios físicos, onde nós podemos cair. O que já nos leva a uma outra reflexão. Existem imperfeições das quais nós estamos libertos. O cigarro, para mim e para alguns aqui que estão nos assistindo, é uma delas. Qual é a chance de cair? 0. Então a gente já está liberto. Mas há imperfeições para as quais nós estamos apenas controlando. Então há imperfeições que nós nos libertamos, há imperfeições que nós controlamos e há imperfeições que a gente está deixando correr solto ainda. E agora? Talvez a gente encontre em nós aí imperfeições que a gente está deixando correr solto assim, sem o menor controle. Se a gente vive para alimentação desregrada, vive para bebida, vive para o sexo, vive para mentira, vive para enganar as pessoas, vive para ganhar dinheiro, significa dizer que nós estamos deixando essa imperfeição, pode ser uma delas, pode ser mais de uma, ainda correr solta, vamos dizer assim. Nós estamos deixando essa imperfeição em aberto, nós estamos deixando fora do controle. Mas eu quero me apegar aqui àquelas imperfeições que estão sob controle, porque essas a gente ainda pode cair. E uma vez que os espíritos, volta para o texto, têm essa penetração nos nossos pensamentos, então, além da seletividade, o primeiro subtítulo nos dá uma noção de investigação. Entendam essa sequência. Antes de tentar nos influenciar, os espíritos nos investigam. E aonde que a gente cai? Nas imperfeições que estão fora de controle e nas imperfeições que estão sob controle. Porque se está sob controle, mas eu não me libertei, eu ainda tenho vontade de fazer. Eu estou brigando comigo mesmo. Esse é o sentido do controle. E talvez nós descubramos em nós mesmos agora, fazendo uma análise de nós mesmos, imperfeições das quais nós não nos libertamos, nós apenas controlamos. Olhe para dentro de você agora e faça essa análise. Que aí a gente pega o conhecimento espírita e aplica a nossa moralidade. Você se afastou, eu vou dar alguns exemplos, tá? Você se afastou de bebida, mas ainda tem vontade? Se ainda tem vontade, mas está afastado, significa que está sob controle. O tabagismo pode ser a mesma coisa. A pessoa parou de fumar, mas quando ela sente o cheiro, ela fica doida para voltar. Sob controle. Não é uma libertação. Em alguns momentos, a gente consegue controlar a alimentação, né? Mas doido para voltar a comer desorganizadamente. Sob controle em alguns momentos. Às vezes a gente ainda volta a cometer o mesmo erro. Então estava sob controle, mas perdeu o controle. Então vamos lá, nós temos 3 formas de estar encarando as imperfeições. Aquelas que nós nos libertamos, nós citamos o exemplo do cigarro. Alguns aqui talvez, assim como eu, não gostem. Não corremos risco. Está livre, está tranquilo. Segundo, o outro extremo, aquelas que possivelmente estejam assim totalmente libertas, totalmente descontroladas, ou seja, a gente não está botando nem freio. E alguns motivos podem nos ajudar a entender isso. Que tipo de imperfeição a gente não coloca freio?
Primeiro, aquilo que a gente ainda acha que está certo. É lógico que se eu ainda acho que está certo, eu não vou parar. Outra possibilidade, aquelas em que a gente coloca desculpas, o chamado desculpismo. Desculpismo nada mais é do que tentar encontrar uma justificativa para continuar cometendo os erros que a gente já entendeu que não deveria cometer. Por exemplo, o fumante, que sabe que faz mal para a saúde, que sabe que está jogando dinheiro e saúde fora, mas inventa desculpas para não controlar o tabagismo. Então veja que nesse processo, né, de estar totalmente descontrolado, ou estar sob controle, ou já estar totalmente liberto, há nuances aí, há muitos fatores que nos ajudam a entender. Aí a busca interna. Então vamos voltando para o texto aqui, para a gente ir entendendo, né, essa construção de Kardec. Penetração dos espíritos no nosso pensamento é o primeiro passo. Dá a conotação de seletividade e dá-nos a conotação de investigação. Quase que eu perco a palavra. Investigação. Antes de tentar nos influenciar, eles nos investigam. Essa é a construção de Kardec até aqui. Depois tem os outros subtítulos que não vai dar tempo da gente entrar no nosso bate-papo de hoje. Uma vez que ele percebeu que é possível tentar nos influenciar, que é possível que eu caia naquilo que ele quer, aí vem o segundo passo, que é a influência oculta dos espíritos. Oculta, outro ponto importante. Por que isso aqui é importante? Por que essa influência é oculta, gente? Porque se um espírito aparecesse para mim aqui agora, vamos imaginar que eu fosse médium vidente. Não sou. Mas vamos imaginar que eu fosse um médium vidente. Se eu visse um espírito aqui agora, ele virasse para mim e falasse assim: André, eu detesto você, na encarnação passada você pisou na bola comigo, você está ensinando doutrina espírita para os outros, mas você mesmo não pratica. Bom, nenhuma novidade nisso, né? E eu quero que você vá ali dentro da sua casa, pegue uma faca e corte o pulso. Eu vou rir da cara dele. Porque ninguém em sã consciência se cede a uma pressão direta, assim. Você está vendo que o espírito quer te prejudicar, você vai fazer o que ele quer que você faça? Ninguém é ingênuo a esse ponto. É mais ou menos como se você soubesse que determinada rua escura, você corre o risco de ser assaltado e você passar lá justo no dia que o teu pagamento está na sua carteira e a carteira no seu bolso. É lógico que você vai se defender. Você vai passar por outro lugar, você vai depositar esse dinheiro para não correr risco, enfim, você vai se defender. Então, se essa influência não fosse oculta, aliás, se não é oculta, não é influência, né? Aí já é o fenômeno patente, mas se não for oculta, a gente se defende. Agora vamos olhar para o outro lado, para o lado da influência boa. Se um espírito aparece para mim aqui agora, um bom espírito, vamos dizer, o meu anjo guardião. André, a fulana ou o fulano está precisando de muita ajuda, vá lá. Como a gente percebeu que é um bom espírito, que está nos ajudando, né, que está preocupado com a pessoa lá, o que a gente faz? A gente vai, mas olha que interessante. A gente foi porque recebeu uma ordem direta. Então, o nosso mérito, ele cai muito. Ao passo que, sendo influência oculta, olha para o item 2, eu vou destacar ele aqui. Sendo uma influência oculta, significa dizer o quê? Vem ao meu pensamento, será que o fulano está precisando de ajuda? Se eu for até lá, ver se o fulano está precisando de ajuda, o mérito é meu. Eu não tive uma ordem direta. Então, olha que sensacional.
E como que o estudo da obra de Allan Kardec vai nos ajudando a entender como é que essa influência funciona. Influência oculta. Aliás, podemos nos lembrar do próprio Kardec nos dizendo em vários momentos da obra dele, né? Existe o fenômeno oculto e existe o fenômeno patente. O que é o fenômeno oculto? O pensamento, quando um pensamento nos é sugerido. A influência é um fenômeno oculto. O que é a influência? É uma tentativa. Outro conceito importante. Influência não é domínio. Domínio é obsessão. Quando eu começo a perder o controle da minha vida para qualquer imperfeição. Cigarro, bebida, droga, sexo, alimentação. Quando eu começo a perder o controle da minha vida e deixo os espíritos dominarem, já saiu do campo da influência e já estamos pensando na obsessão. É outra história. Influência é tentativa. Influência significa que um espírito me investigou, sabe que naquilo que ele quer, eu também quero, então eu posso cair, e aí acontece a tentativa. Quando já existe a certeza, basta o espírito se aproximar, falar, eu quero ver isso, eu quero sentir isso, e já existe a certeza, né? Porque o encarnado perdeu o controle, aí já é domínio. Domínio é a definição de obsessão. Talvez os amigos se lembrem, item 237, capítulo 23, de O Livro dos Médiuns. Domínio que certos espíritos sabem exercer sobre pessoas. E nós vamos precisar desse conceito agora. Passando aqui, então, para tão comentada questão 459. Aqui nós entramos no segundo subtítulo. Influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Ou seja, eu já fui investigado, o espírito sabe que existe uma chance de eu ser levado, né, a fazer determinada coisa, porque está sob controle, mas eu ainda quero. Pensando nisso, depois de ser investigado, depois que o espírito descobriu que eu posso cair naquilo que ele quer, Kardec pergunta. E essa questão é muito comentada no movimento espírita como um todo, né? Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? E eles respondem, sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois, com muita frequência, são eles que vos dirigem. Agora, eu vou fazer uma consulta. Embora a palestra, infelizmente, seja gravada, né? Eu não tenho como fazê-la ao vivo, gostaria muito, mas não me é possível, por questões pessoais, né? Eu vou fazer uma consulta e vou esperar que os amigos respondam no chat. Pensando em tudo que nós dissemos até agora, os espíritos são seletivos, eles nos investigam, processo de simpatia. Que tipo de espírito dirige? Está aqui, ó. Pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Que tipo de espírito dirige a vida de um encarnado? Os bons, os maus, nenhum, depende. Por favor, você que está nos assistindo, Centro Espírita Zilda Gama, convite do meu amigo Johanno, coloque a sua opinião aí. Infelizmente eu não vou estar presente para ver, mas pode colocar. Que tipo de espírito, evidentemente desencarnado, dirige a vida de um encarnado?
Os bons, os maus, nenhum, depende, os dois. E agora que você já colocou a sua opinião aí, vamos pensar. Qual a chance de um espírito bom, um espírito de segunda ordem, um anjo guardião, dominar a vida de alguém? Zero. Os bons espíritos, claro, tentam nos libertar das nossas imperfeições, tentam nos ajudar a só fazer o bem, a só caminhar do lado certo da estrada, mas sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. Essa história de espíritos, qual é o termo que eles usam aqui? Dirigir a vida das pessoas, isso não é coisa de espírito de segunda ordem, isso é coisa de obsessor. E parece que o nosso movimento espírita não entendeu bem isso. Essa história de espírito exigente com o médium, gente, um espírito de segunda ordem sabe que o tutelado dele é de terceira ordem, como todos nós somos. Os espíritos de segunda ordem, eles sabem que além de médium, ou no meu caso, que não sou médium, além de estudante e expositor espírita, eu sou filho, membro de família, eu sou um profissional que tem que ganhar meu pão trabalhando honestamente. Eu sou membro de uma sociedade. Então, qual é a chance de um espírito verdadeiramente evoluído, de um espírito verdadeiramente de segunda ordem, dominar, dirigir a nossa vida? Zero. Lá no item 237 de O Livro dos Médiuns, quando nós encontramos a definição de obsessão, que eu citei agora há pouco, domínio que certos espíritos sabem exercer sobre pessoas. Pouquinho para frente, Kardec diz assim: os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem as influências más ou combatem a influência dos maus, e se não são ouvidos, afastam-se. Outro ponto importante. Afastar-se aqui não significa ser abandonado. Porque o espírito de segunda ordem que tutela a nossa encarnação, ele jamais nos abandona. Afasta-se é no sentido de deixa ele plantar o que ele quiser, na esperança de que, plantando errado e a dor nos visitando, a gente repense o plantio na próxima tentativa. Então, qual é a chance de um espírito de segunda ordem dirigir a vida do encarnado? Zero. Quem dirige a vida dos outros é espírito de terceira ordem, é dominador, é centralizador. Se for numa relação mediúnica, é mistificador. E isso precisa ficar claro para todos nós que estudamos espiritismo, que às vezes participamos de uma reunião mediúnica, que somos médiuns e às vezes não entendemos bem a nossa relação com os espíritos. Sugiro um estudo profundo da escala espírita. Livro dos Espíritos. Um pouquinho para trás, do item 100 até o 113. Para entendermos o que é um espírito de segunda ordem, que são os anjos guardiães de todos nós. Espíritos muito elevados, que não dominam ninguém, que já se libertaram bastante da influência da matéria no seu comportamento. Pensemos nisso. E Kardec vai dizer, logo no item 100, quando ele está colocando ali o objetivo e os critérios da escala espírita. Que essa escala é, de certo modo, a chave da ciência espírita. E qual o objetivo dela? Sabermos, todos nós, com que tipo de espírito nós estamos nos relacionando. Então veja que isso é textual. Pode ir ao item 100, lá no Livro dos Espíritos,
E você vai encontrar isso textualmente. Definir com que tipo de espíritos estamos nos relacionando. E se percebermos que esse espírito com quem a gente se relaciona, fica essa dica para os médiuns, que esse espírito com quem a gente se relaciona não tem característica de espírito de segunda ordem, não é lógico, não é bondoso, está na hora de parar de dar ouvido para ele. E nós costumamos dizer, e o Johanno 3x4 está no estudo com a gente, que quando nós estudarmos Kardec profundamente, tem muito mentor que vai perder o emprego. Porque nós vamos entender com o tempo que não é um mentor. Às vezes não é um espírito mal intencionado. Às vezes é apenas alguém que sabe bem menos do que acha que sabe. Mas muitas vezes são espíritos bem complicados. São os chamados sistemáticos. No Livro dos Espíritos, Kardec vai chamá-los de pseudo-sábios. Quando, na prática mediúnica, Kardec vai chamá-los de sistemáticos, ou seja, eles não estão preocupados com a verdade. Eles estão preocupados apenas com os sistemas deles. E talvez nós encontremos na nossa caminhada espíritos que passaram milênios em determinada cultura. Por exemplo, no hinduísmo. E se o médium deixar, e a casa espírita também, o centro espírita vira um centro hindu. E todo mundo vai andar de turbante. Talvez você encontre também nas suas andanças um espírito ligado a muitas encarnações, por exemplo, ao judaísmo. E se o médium deixar, e a casa também, o centro espírita vira uma sinagoga. Esses são os sistemáticos. Ah, mas André, de onde você está tirando isso? É simples, Kardec fala que os espíritos puros já se desprenderam de todas essas características culturais. Veja, eles não perderam conhecimento. Apenas não têm esses conceitos culturais como sendo conceitos de vida. Não os têm como sendo ideias que norteiam a caminhada na encarnação. Por exemplo, Jesus encarnou entre os judeus. Se comportava como um judeu para não chocar. Mas não colocava o judaísmo acima das leis de Deus. E posso dizer por experiência das minhas andanças, palestras, viagens, jornadas. Agora de uns anos para cá, desde a pandemia, né, mais na internet do que na estrada, mas tem muito sistemático se passando por mentor de casa espírita. E só o estudo profundo do pensamento kardeciano vai nos ajudar a entender que esses espíritos estão nos prendendo a sistemas e não nos deixando realizar um processo natural de libertação. Abre mão dos sistemas, busca só a verdade. E foi o que Kardec fez. Por isso que ele não se apegou a um único espírito, a um único médium. Ele filtrava tudo, mesmo que a assinatura fosse de um espírito elevadíssimo. Ele filtrava tudo. E é o que a gente precisa fazer. Aprender a filtrar. Aprender a pensar. Beleza, gente? Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Esperamos ter sido úteis. Um abraço. Até a próxima. Oi, querido irmão. Para nós foi uma satisfação imensa assisti-lo com esse comentário, com esse seu estudo, importantíssimo para nós. Precisamos realmente estar sempre refletindo nessas essas imperfeições que nós ainda temos. Agradecemos imensamente, meu querido. E então, nesse momento, nós vamos agradecendo a todos que estiveram conosco, refletindo também, e vamos
fazer a nossa prece final, encerrando assim o mês de comemorações desse aniversário tão importante do Centro Espírita Zilda Gama. Queridos irmãos, continuemos com o pensamento elevado a Deus e a Jesus, para agradecer pelos momentos que aqui passamos, refletindo, aprendendo essas informações valiosas para a nossa aprendizagem, para atingirmos a nossa felicidade. E sabemos que esse contato com o mundo espiritual faz parte da nossa caminhada e que possamos estar sempre aprendendo cada dia mais essa convivência e usufruindo do melhor que eles puderem nos trazer. Agradecemos nosso irmão André pela importância dessa palestra para a nossa vida e que possamos realmente aplicá-la no dia a dia, sempre refletindo no que é melhor para todos nós, tanto os desencarnados como os irmãos encarnados. E que assim nós pedimos, Senhor, a sua bênção para todos nós, em qualquer parte do nosso mundo, do nosso planeta, onde estiver um irmãozinho precisando dessa luz que tanto clareia o nosso caminho. Obrigado, Senhor. Continue conosco, agora e sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos imensamente, querido irmão André Sobreiro. E volte sempre. E leva o nosso abraço.